Geraldo Júlio, auditor concursado do Tribunal de Contas, foi secretário de Planejamento e de Desenvolvimento Econômico Estadual. É prefeito do Recife em seu segundo mandato. Geraldo Júlio participa do 20 Minutos desse sábado para falar sobre a gestão da cidade, o governo Bolsonaro e a eleição do ano que vem. Prefeito Geraldo Júlio, uma pesquisa da Oxfam Brasil apontou que 84% da nossa população acredita que é responsabilidade dos governantes trabalharem para diminuir a desigualdade na nossa sociedade. A mesma entidade, recentemente, atribuiu um prêmio à Prefeitura da cidade do Recife, um prêmio de sustentabilidade. O que é que esse prêmio significou no seu entendimento e o que a Prefeitura do Recife tem feito, tem realizado nessa direção? A gente ficou muito feliz com o resultado desse prêmio, um reconhecimento dessa entidade que é tão conhecida mundialmente no combate à desigualdade, né, da Oxfam, que reconheceu o Compaz como a melhor política pública brasileira de enfrentamento à desigualdade. Então a gente achou muito importante, porque eu acho que o serviço público, os governos, né, prefeituras, governos estaduais e o governo federal, sobretudo, tem um papel muito forte de enfrentar a desigualdade, né? É esse o principal papel. E o Brasil já é conhecido como um dos países mais desiguais do mundo, né? A própria Oxfam aponta o Brasil como um dos países de maior concentração de renda e de riqueza no menor número de pessoas, né? Segundo a própria instituição, 6 brasileiros detêm a riqueza correspondente a 100 milhões de brasileiros. O Compaz que é um equipamento que presta serviços a crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, né? E que vem gente do Brasil inteiro para conhecer essa experiência inovadora, né? O único lugar do Brasil onde tem Compaz é aqui no Recife. Afora o trabalho do Compaz e afora as áreas, né, mais óbvias de políticas sociais, saúde e educação, né? Fora essas áreas, o que é que a Prefeitura, em que é que a Prefeitura tem investido nesse tema, para enfrentar a questão da desigualdade, ou pelo menos para prover de mais e melhores oportunidades à população de baixa renda da cidade? Esse ano, especificamente, a gente lançou um programa que leva o nome Chegando Junto, que é exatamente um programa para atender as necessidades que as pessoas estão neste momento de crise prolongada que o Brasil está vivendo, de desemprego prolongado e de falta de renda. Chegando Junto, ele tem o objetivo exatamente de fazer assistência social e a geração de renda. Então, nas nossas escolas, as diretoras estão contratando pessoas do próprio bairro para, através do pagamento de uma diária, cuidar da manutenção da escola, fazer uma pintura, fazer uma capina. É renda direto na mão das pessoas lá no bairro, né, espalhado pela cidade. Mini cursos, a gente está oferecendo mini cursos também nas associações de bairro, de corte de cabelo, de mecânica de bicicleta, e eles já saem de lá com o kit e já começam a trabalhar imediatamente. Então também é uma ação direta na ponta de fazer as pessoas terem renda lá no final. A gente tem também uma ação de assistência importante, a abertura de restaurante popular para a população em situação de rua. A população em situação de rua cresceu muito no Brasil inteiro. Eu recentemente estive em São Paulo e vi quanta gente está morando na rua em São Paulo, em Brasília também, próximo da rodoviária. São dezenas ou centenas de pessoas. Então, São Paulo são 13 mil pessoas. 13 mil pessoas de rua. Na rua, né? Então, a gente está também fazendo esse atendimento. Mas o foco principal é a geração de renda. E uma das ações inovadoras é o Renda por App, onde a gente sabe que hoje já milhões de brasileiros, né, têm a sua renda trabalhando com aplicativo. Então, a gente focou em dar essa oportunidade para o mais vulnerável. Então, segundo um cadastro, né, de vulnerabilidade, a gente faz um sorteio pela Loteria Federal e estamos entregando um kit. Pela loteria? Pela Loteria Federal, né? A gente entrega um kit de bicicleta e o celular com o pacote de internet por 12 meses para aquelas pessoas que fazem parte desse cadastro, mais vulneráveis e que ganham pelo sorteio da Loteria Federal a oportunidade de trabalhar. Então, tive uma alegria muito grande de fazer a primeira entrega e ali mesmo, no mesmo dia, eu recebi fotografias daquelas pessoas já trabalhando, né? As empresas de aplicativo já estavam lá, já fizeram o cadastramento, aplicativo de entrega de encomenda, entrega de alimentação, então eles já começaram a trabalhar imediatamente. Eu acho que a Prefeitura pode ir cumprindo esse papel de uma ajuda diretamente ali à população. Agora é fundamental o Brasil voltar a crescer e o governo federal ter uma política econômica que faça o enfrentamento à desigualdade, que diminua a concentração de renda. Prefeito, ainda com os olhos voltados para a questão
da cidade do Recife. Nós vivemos uma crise fiscal, né, decorrência da crise econômica que se abateu sobre o país, crise devastadora, que faz com que a maioria esmagadora das cidades enfrente dificuldades e também dos estados, das unidades da federação como um todo. Como é que o Recife tem enfrentado a crise fiscal que se abateu sobre o Brasil como um todo, associada à crise econômica que o país tem enfrentado nos últimos anos? O seu plano de obras dele, o que é que foi possível realizar, em que patamar essas obras se encontram, quais os principais obstáculos, e o prefeito vai conseguir realizá-las até o final do seu mandato, ano que vem? A gente vai sim. Lavareda, desde 2014 a gente tem um plano, né, de enfrentamento a essa crise, cuidando muito das receitas e das despesas, né, e priorizando aquilo que é mais importante para a população. A gente recebeu muitos alunos que vieram da rede particular na nossa rede de ensino, recebemos muitas pessoas que perderam o emprego e o plano de saúde e, portanto, agora estão no SUS. Tudo isso faz com que a gente tenha mais pressão nas nossas contas, mas o plano de obras está andando. Expandiu o gasto de educação e saúde, é isso, basicamente? Expandiu a necessidade, né? Mais professor, mais sala de aula, mais merenda, né? Nas unidades de saúde, mais médico, mais parto, mais cirurgia, mais exames, mais medicamentos, né? Tudo isso pressionado pela crise, porque as pessoas perderam o plano de saúde e saíram da escola particular para a escola pública. Isso pressiona mais nossas contas, mas o plano de obras permanece e continua. Essa é uma prioridade que tem que ter. O investimento público é fundamental para um momento de crise como esse. A gente tem obras espalhadas pela cidade, com obras pequenas, gerando emprego, e tem as obras grandes também, de impacto. A obra da Conde da Boa Vista, né, uma grande transformação na principal avenida do centro da cidade, né, por onde passam milhares de pessoas. É uma obra importante também, está andando muito bem, está andando mais rápido do que o cronograma que estava previsto. Uma outra obra muito impactante para a cidade, o Hospital Eduardo Campos, que é o Hospital da Pessoa Idosa do Recife, né, também já está quase a 50% da obra. A obra deve ser concluída no primeiro semestre ainda, né, e o hospital começar a funcionar ainda em 2020. Né, uma obra muito grande que hoje tem lá 250 trabalhadores e trabalhadoras dentro da obra, então gerando emprego também, para também ajudar a economia a crescer e gerar emprego. O prefeito abordou aí um conjunto de obras que a prefeitura, que a sua administração vem realizando e, segundo sua descrição, elas correm, né, numa boa direção e num bom ritmo. Mas há pelo menos duas obras que são, para usar uma expressão popular, são verdadeiras caveiras de burro, né, no quadro de referência da cidade. O Geraldão e o Teatro do Parque. O Teatro do Parque, inclusive, vai completar 105 anos no ano que vem. Essa memória não me trai. Por que essas obras, uma começou 6 anos atrás, outra começou 5 anos atrás, por que tanta demora no que eu chamei e qualifiquei como essas duas caveiras de burro da cidade? O Brasil tem milhares, né, de obras paradas, né? A gente tem obras que a gente conseguiu começar e terminar dentro do prazo, como foi o Hospital da Mulher, que foi o maior hospital já construído aqui na cidade, e tem obras que a gente não conseguiu concluir dentro do prazo. Mas essas duas obras são obras que, mesmo diante dos desafios, né, e do tempo que elas estão levando, eu tenho um orgulho grande dessas duas obras acontecerem. Não, por que elas estão demorando, prefeito? O Teatro do Parque é uma obra de restauro, né, restauro de um equipamento histórico. Então, toda a parte tombado, então toda a parte de projeto, desenvolvimento, depois que você começa a mexer, é uma reforma, não é uma obra nova. Depois que você começa a mexer, você vai descobrindo coisas ligadas à questão da preservação também, mas é uma obra que está ficando muito boa, está andando muito bem, né? E em 2020 vai estar concluída. Será concluído no ano do aniversário. Será concluído no ano do aniversário, né? E o Teatro Parque vai ser uma entrega muito importante, né, para a cena cultural, né, e para a sociedade toda da cidade. O Geraldão está em finalização, nesse momento faltam algumas questões da parte elétrica e a parte da climatização, porque o Geraldão agora vai ser climatizado, né, vai ter ar-condicionado. A mudança de padrão no Geraldão é uma mudança muito grande. As pessoas que chegarem no Geraldão vão ver um equipamento, um ginásio com uma qualidade, num patamar muito acima do que ele era antes. Eu não tenho dúvida nenhuma que o Geraldão vai ser o melhor ginásio público do Brasil e ele vai ser entregue logo no iníciozinho do ano. Prefeito, voltando agora o foco, nesse momento, para a política nacional, política econômica do governo Bolsonaro, ao qual o prefeito, desde a primeira hora, faz uma oposição acirrada, para dizer o mínimo, né? Reforma da Previdência, que foi saudada pelos analistas econômicos como uma grande conquista do governo Bolsonaro. Reforma trabalhista, que foi aprofundada, na verdade foi iniciada no governo Temer, e agora a perspectiva de uma reforma tributária. Qual é a análise que o prefeito faz
dessa estratégia, desse planejamento de mudanças econômicas que o governo Bolsonaro empreende no país? Eu acho que o grande erro dessas reformas é empobrecer os mais pobres. Empobrecer os mais pobres não pode ser bom para o país. O país precisa de reduzir desigualdade. Até para a economia poder rodar, é preciso que os mais pobres também tenham a oportunidade de consumir. Quando eles consomem, a economia está girando. A reforma trabalhista prometia criar 6 milhões de empregos, não criou quase nada ainda. E o que criou sem carteira assinada. Só 1 a cada 10 empregos, ocupações, desde que a reforma trabalhista passou, é emprego de carteira assinada. Os outros 9 são informais ou por conta própria, e, portanto, sem nenhum direito, como, por exemplo, carga horária, descanso aos domingos, férias, licença médica, licença de saúde. Então, assim, é isso que a reforma trabalhista fez. E depois dela, só 1 de cada 10 é emprego formal. Então, acho que fez muito mal aos trabalhadores brasileiros. A reforma da Previdência mexeu com o regime geral de Previdência, onde a média salarial é de R$ 1.290. Eu não acredito que o problema do Brasil são as pessoas que ganham R$ 1.290. Não posso acreditar nisso. Acho que tinha uma outra forma de fazer essa conta do governo federal fechar e não mexer em quem ganha R$ 1.290. Não é quem ganha R$ 1.290 que está causando rombo nas contas do governo federal ou nas contas do país. Acho que tem outro caminho. Agora, a reforma tributária que está em discussão. Para fazer uma reforma tributária, a gente precisa mexer na tributação sobre o consumo, reduzindo ela, e aumentar sobre a renda e o patrimônio. Aí sim você vai poder tributar os mais ricos e poder fazer políticas públicas para os mais pobres. O Brasil é o contrário, tributa muito no consumo. Quem paga mais imposto no Brasil? Os pobres. Quem paga menos imposto no Brasil? Os ricos. Então é uma fábrica de desigualdade do sistema tributário brasileiro. Então o Brasil tem a oportunidade, de, através da reforma tributária, mudar isso, e fazer com que o governo tenha recurso para combater a desigualdade, para fazer investimento público, para gerar emprego, para garantir os serviços básicos. As políticas econômicas desse governo são políticas que empobrecem os mais pobres e, portanto, fazem mal ao país. Prefeito, esse é o posicionamento de oposição, de franca oposição política ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, que o prefeito manifestou agora nessa nossa conversa e tem manifestado em pronunciamentos, entrevistas, etc. Isso, no seu entendimento, pode prejudicar ou tem prejudicado o relacionamento administrativo entre a Prefeitura do Recife e o governo federal? Mas o prefeito Geraldo Júlio vai responder essa questão no próximo bloco. Fique com a gente. No bloco anterior, eu perguntava ao prefeito Geraldo Júlio como é que fica nesse cenário de oposição, de enfrentamento político do prefeito com o presidente Bolsonaro, como é que fica a relação administrativa da cidade com o governo federal? A relação administrativa está sendo tocada diariamente, normalmente, pelos secretários, com os representantes dos ministérios, dos órgãos do governo federal, acontecendo normalmente. Não percebemos nenhum tipo de patrulhamento em relação a isso. Também porque o governo federal está com poucas ações em relação aos municípios, no Brasil inteiro. A gente sabe que o governo federal cortou as verbas da educação, cortou as verbas da saúde, cortou as verbas da ciência e tecnologia, cortou as verbas da assistência social. Então não tem muito o que fazer pelos municípios. Então não tem muito essa relação do governo federal, nesse momento, está repassando recursos para os municípios brasileiros, que, aliás, municípios, a grande maioria deles está quebrado, sem fazer absolutamente nada nas cidades. Então não tem esse acontecimento nesse ano de governo, não. Não há nenhuma dificuldade aí nessa articulação? Não, a articulação administrativa ela corre normalmente, mesmo que a gente faça oposição política. Chegando nesse capítulo da política, prefeito, no ano que vem nós vamos ter eleições municipais. O presidente Lula saiu da prisão em Curitiba e isso reanimou o PT e os segmentos mais à esquerda do espectro ideológico brasileiro. Qual é a perspectiva, Como é que o prefeito vê o encaminhamento do pleito nas grandes cidades brasileiras, no Recife em especial, a cidade que o prefeito dirige, do ponto de vista das esquerdas? Vai haver uma composição? A expectativa é nessa direção? O PT vai procurar afirmar o seu espaço, agora com a força do resgate da presença do ex-presidente Lula?
Como é que o prefeito vê ou perspectiva esse ano de 2020 nessa clave? Eu acho que falando assim do plano nacional, né, as eleições em todos os municípios, a gente vai ver, né, as forças de esquerda, as forças populares, se reunindo porque precisam enfrentar isso que está sendo feito pelo governo federal em relação à população, em relação às camadas mais populares, né? Esse desprestígio, essa falta de atenção com a população. Então, eu acredito que as esquerdas vão se unir nacionalmente. Essa política liberal na economia, isso que o prefeito está dizendo. É a política liberal, né? O privilégio para os mais favorecidos, né? E a falta para quem realmente precisa de saúde pública, de educação, de assistência social, enfim, das políticas sociais, né? E da geração de emprego e da geração de renda, né? As pessoas estão precisando disso e o governo federal não fez nenhuma ação nesse sentido, nesse fechamento de ano aí. O primeiro ano de gestão do governo federal é um primeiro ano em que não se ofereceu nada, absolutamente nada, à população mais necessitada. Acredito que isso vai ter reflexo nas eleições do próximo ano, sobretudo com as esquerdas, né, os campos populares se unindo no país inteiro, combinando estratégias, né, e atuando conjuntamente. E no Recife? Aqui no Recife a gente vive uma situação em que a Frente Popular ela vem atuando conjuntamente nas eleições aí, pelo menos dos últimos 10 anos, né? Normalmente um grupo reunido junto à Frente Popular, de eleição para eleição pode ter variado alguns partidos, mas eu acredito que a Frente Popular, mais uma vez, aqui em Pernambuco, vai atuar conjuntamente, né, no processo eleitoral de todo o Estado, né? Aqui no Recife a gente não iniciou ainda discussões com os partidos, essa é uma tradição também do PSB de fazer as discussões relativas à eleição no ano da eleição, né? Porque agora é hora de dar energia total e foco na gestão, né? As pessoas estão precisando da nossa ação. Prefeito, qual é o sentimento que lhe move, o sentimento que lhe inspira às vésperas de dar início ao 8º ano dos seus 2 mandatos, ou seja, um longo período à frente da cidade do Recife? São 2 sentimentos, principalmente, né? Um de alegria, né, por ter a oportunidade de governar a cidade onde eu nasci, né, onde eu moro, onde a minha família mora, né? Eu digo sempre que eu vou viver mais de 100 anos, então cidadão por mais de 100 anos e prefeito por 8 anos. Uma alegria muito, muito grande ter sido eleito, né, prefeito da minha cidade, da cidade onde eu moro, né? Depois reeleito para mais 4 anos de mandato, aliás, reeleito com a maior votação da história da cidade, né? E longe disso ser vaidade, né? Mas de alegria de poder estar vivendo esse momento, fechando o 7º ano com coisas novas sendo feitas na cidade, intervenções urbanas diferentes, novas ciclovias e ciclofaixas, né? Incremento na área de tecnologia com o Conecta Recife, coisas novas acontecendo também, mesmo que estejamos no 7º ano de governo, e entrar em 2020 com um sentimento de otimismo. Estou muito otimista com a gestão aqui no Recife no ano de 2020. A gente vai entregar muita coisa, obras importantes, obras históricas, né? Fizemos um grande hospital, que é o Hospital da Mulher, vamos entregar um grande hospital novo agora, que é o Hospital Eduardo Campos, o Hospital da Pessoa Idosa, né? A entrega do Geraldão, a entrega do Teatro do Parque, a entrega da Conde da Boa Vista, né? A entrega de obras em vários lugares da cidade, né? Então, um sentimento de otimismo com a gestão no ano de 2020, porque eu acho que a Prefeitura vai continuar tendo relevância, importância na vida das pessoas, realizando bastante, fechando obras importantes. Então, é um sentimento de otimismo que me leva para essa gestão aí no ano de 2020. O prefeito foi apontado, né, para ser presidente da ICLEI, uma rede de cidades sustentáveis. Eu gostaria que explicasse aí ao nosso espectador exatamente o que é o ICLEI, qual é o papel que o prefeito tem desempenhado e qual é a importância dessa rede, não é, para a reflexão sobre as cidades no mundo e no nosso continente hoje. Isso é uma coisa também que me encanta muito e me anima muito, né? Esse engajamento na questão climática e da sustentabilidade. A ONU faz a discussão global com os países, né? E eu, há 6 anos atrás, estive na conferência da ONU reivindicando que os municípios, as administrações locais também tivessem a oportunidade de participar do debate global sobre as mudanças climáticas. Fui a Varsóvia, fui a Lima fazer essa discussão, né? E hoje os municípios são considerados nas discussões que são feitas, né? As negociações são feitas entre os países, mas os municípios participam do debate. E os municípios se organizam através da rede ICLEI,
né, que é uma rede de municípios do mundo inteiro, né, para fazer essa discussão climática. Então a gente participa de todas as agendas da ONU, como administração municipal, através do ICLEI. E eu fui eleito dentro do ICLEI como presidente da América do Sul, do ICLEI. Né? A gente tem quase 80 cidades já aqui na América do Sul filiadas ao ICLEI, e eu tive uma alegria muito grande de liderar esse conjunto de municípios aqui da América do Sul. São 5 presidências regionais que o ICLEI tem no mundo, e eu sou um desses 5 presidentes, num tempo muito importante, porque num tempo em que governos nacionais estão abandonando o Acordo de Paris, estão enfrentando a ciência, estão dizendo que não existe mudança climática num tempo em que todo dia o planeta mostra a gente falando do as consequências. Trump. O presidente Trump, no primeiro dia para sair do Acordo de Paris, ele já formalizou a saída do Acordo de Paris. E aqui no Brasil, o presidente Bolsonaro nega as mudanças climáticas, e trata a questão ambiental de uma maneira totalmente contrária a tudo que a ciência diz, o que a ciência aponta e o que a verdade mostra. Prefeito Geraldo Júlio, muito obrigado por conversar com a gente. Um feliz 2020, Feliz Natal. Obrigado a você que nos assistiu. Envie suas sugestões e até a semana que vem com mais um 20 Minutos. Muito obrigado, prefeito. Obrigado. Muito obrigado.